Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esta videoaula e esta é a parte 1 sobre integrais trigonométricas. Comecemos recordando algumas identidades trigonométricas. Nesta aula, veremos alguns exemplos de integrais que envolvam algumas combinações de funções trigonométricas. Então vamos recordar primeiro a identidade trigonométrica fundamental, a qual nos diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Também temos que o cosseno da soma de arcos, então, ou seja, cosseno de A mais B é igual a cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Então, o cosseno da soma de x com x, ou seja, o arco duplo, o cosseno do arco duplo, cosseno de x mais x, vai ser igual a cosseno x menos seno x. Ou seja, o cosseno de 2x vai ser igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Usando esta identidade aqui, se eu substituir seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, nós vamos ter que o cosseno ao quadrado de x também pode ser escrito como 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Fazendo cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado de x, nós temos que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Então, essas identidades aqui que estão destacadas, elas serão muito úteis para resolver as integrais trigonométricas, as que veremos durante esta aula. Nós podemos resumir o processo utilizando essas estratégias aqui. Então, nessa videoaula, nós vamos resolver integrais que tenham esse tipo aqui, ó, integral de seno elevado a m de x vezes cosseno elevado a n de x dx. Primeiramente, você observa, a primeira coisa a observar, se n é ímpar. Então, se n é ímpar, você já tenta fazer isso aqui. Então, se n é ímpar, use a identidade cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Lembrando que n é o expoente do cosseno. E faça essa substituição aqui, ó, u igual a seno de x. Caso n não seja ímpar, vá para a segunda. Então, se m, ou seja, o que é o m? m é o expoente do seno. Se m é ímpar, use a identidade seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x e faça a substituição, u igual a cosseno x. Bom, caso m também não seja ímpar, né? Ou seja, você vai vir para a próxima condição aqui, próxima estratégia. O primeiro caso é se m ou n é par, né? Um dos dois é par, sendo que um dos expoentes é igual a zero. A gente vai ver isso mais para frente. Então, utilize aquela expressão obtida pelo cosseno do arco duplo, né? Que é o cosseno ao quadrado de x igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2, ou então, né, utilize seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Caso ambos os expoentes são pares, você pode tentar usar também essa última identidade, seno de x cosseno x é igual a 1 sobre 2 seno de 2x. Isso são algumas estratégias, algumas recomendações, vocês podem ver que eu escrevi de uma forma bem informal, mas em geral é o que a gente vai tentar, né, para essas integrais dessa forma aqui. Então a gente agora vai resolver alguns exemplos e espero que fique bem claro para você entender como se resolve essas integrais trigonométricas deste tipo. Então vejamos o primeiro exemplo. Então no primeiro exemplo nós temos o seguinte. Integral nós temos a integral do seno ao cubo de x dx. Bom, o expoente do seno, que é o m, é ímpar.
né? Então o m é ímpar. Qual é a estratégia que nós vamos tentar utilizar? Então nós vamos tentar fazer o seguinte, é a segunda estratégia, né, que está lá no slide anterior. A gente vai tentar fazer essa substituição aqui, ó. Então, primeiro a gente vai tentar usar a identidade, né, seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, e vamos também fazer essa substituição, u igual a cosseno x. Então vejamos. Então aqui nós teremos o seguinte. Então a primeira coisa, nós vamos ter que reescrever isso de modo que a gente vai usar que u é igual a cosseno x. Então, primeiro, né, vai ter que a derivada de u, du, é igual a menos seno x. Então a gente vai ter que deixar aqui um seno x aparecendo ao reescrever essa integral. Então nós vamos reescrever o seguinte, ó, seno ao cubo de x dx igual a integral de seno ao quadrado de x vezes seno de x dx. Porque agora, primeiramente, eu vou poder substituir, né, o seno ao quadrado de x, eu vou usar essa identidade aqui. Então, nós teremos o seguinte, então isso vai ser igual a integral. Então, em vez de seno ao quadrado de x, eu vou escrever 1 menos cosseno ao quadrado de x vezes seno de x dx. Como a própria estratégia já nos sugeriu, nós vamos usar agora que u é igual a cosseno x. Então, vamos fazer agora usar a regra da substituição. Então, façamos u igual a cosseno x, consequentemente, du é igual a menos seno x dx. Usando a regra da substituição, observe que nós temos aqui seno x dx, né? Então, vou multiplicar aqui por menos 1. Então, nós temos que menos du igual a seno x dx. Então, é isso que eu vou substituir. Então, vamos voltar aqui à nossa integral. Então, a integral que nós tínhamos lá era 1 menos cosseno ao quadrado de x vezes seno de x dx. Então, isso vai ser igual à integral de 1 menos cosseno ao quadrado de x, né? O que é o cosseno de x? Cosseno de x é u. Então, cosseno ao quadrado, u ao quadrado, vezes seno de x dx. Mas o que é seno de x dx? É menos du. Seno de x dx é menos du. Então, eu vou colocar o menos aqui já do lado de fora. Então, vai ficar assim, ó, du. Então, integrando agora vai ficar bem mais fácil, né? Então, vai ficar menos. Essa integral aqui vai ser a integral de 1 du, é menos u. Vou colocar o menos aqui separado ainda. Eu já posso fazer direto, né? Observa que tem um menos aqui, então o menos vai trocar o sinal, né? Então a integral de 1 du é u, só que com menos aqui do lado de fora da integral, menos u. A integral de menos u ao quadrado é menos u ao cubo sobre 3. Mas tem um menos fora da integral, então vai ficar mais u ao cubo sobre 3 mais c. Lembrando que u é igual a cosseno x. Então agora a gente tem que voltar, né? Vamos escrever aqui. Então a integral de seno ao cubo x dx vai ser igual a menos cosseno x mais, né, u ao cubo sobre 3. Então vai ficar cosseno ao cubo
de x sobre 3 mais c. Então, com isso, nós finalizamos este exemplo. Bom, vamos agora resolver mais um exemplo. Então, aqui nós temos a integral do seno à quinta de x, cosseno ao quadrado de x, dx. Então, novamente caímos. O expoente do seno, que é m, é ímpar, então m é ímpar. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos usar a seguinte identidade, né? Então, seno quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. E vamos fazer a substituição, u igual a cosseno x. Então, vejamos. Primeiramente, nós vamos reescrever essa integral. Então, vamos reescrever. Então, a integral de seno à quinta de x cosseno ao quadrado de x dx. Então, a gente tem que fazer sobrar um seno aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa que a integral de seno à quarta de x cosseno quadrado de x dx. Vezes, né, quase que eu esqueço, né, que era seno à quinta. Então, vezes seno de x dx, né? Seno à quinta virou seno à quarta vezes seno. Isso que é a mesma coisa que a integral de seno ao quadrado de x ao quadrado, certo? Vezes o cosseno quadrado de x vezes seno de x dx. Bom, beleza. Agora, pessoal, este seno ao quadrado de x, você vai usar isso aqui, ó. Então, isso vai ficar igual. Aí você vai substituir pela identidade agora. Então, vai ser igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x elevado ao quadrado, né? Tem o ao quadrado, você só está substituindo, fazendo a identidade para o seno ao quadrado de x. Vezes o cosseno ao quadrado de x, vezes seno de x, dx. Bom, faça agora conforme a estratégia, né, que diz que u é igual, vamos fazer agora a substituição, u igual a cosseno x, consequentemente, a du é menos seno x dx. Só que você tem seno x dx e não menos seno x dx. Né? Ou seja, menos du é igual a seno x dx. Então, vamos fazer agora a substituição. Fazendo a substituição, nós teremos o seguinte. Integral de 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Cosseno de x é u. Então, cosseno ao quadrado, u ao quadrado, elevado ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado de x. Cosseno de x é u. Então, u ao quadrado. Vezes seno x dx. Mas seno x dx é menos du. Então, eu já vou colocar o menos aqui do lado de fora, né? Como eu já estava fazendo, fiz anteriormente. Eu vou só melhorar a escrita aqui. Então, vou colocar o menos do lado de fora, mas por que esse menos aqui do lado de fora? Por causa da derivada do cosseno. U é cosseno de x, né? Então, quando eu faço a derivada, é menos seno de x dx. Vezes du, né? Aqui. Então, isso vai ser igual a menos a integral. Faço aqui o produto notável, né? Então, 1 menos 2 vezes u ao quadrado, mais u à quarta, vezes u ao quadrado, du. Então, isso vai ser igual a menos a integral
menos a integral de... Agora é só multiplicar, né? U ao quadrado menos 2 vezes U à quarta mais U à sexta du. Bom, essa integral agora fica bem fácil. Lembrando que tem um menos aqui antes da integral, então vai ficar menos U ao cubo sobre 3 mais 2 vezes U à quinta sobre 5 mais U à sétima sobre 7 mais C. Lembrando que U é igual a cosseno x, então tem que voltar a escrever o resultado aqui usando x, beleza? Então vai ficar menos cosseno ao cubo de x sobre 3 mais 2 vezes cosseno à quinta de x sobre 5 mais U à sétima, ou seja, perdão, aqui tinha um menos aqui, né? Então, na verdade é menos, né? U à sétima sobre 7 com menos aqui vai ficar menos U à sétima. Menos o cosseno à sétima de x sobre 7 mais c. Então tá aí, esta é a resposta aí para este exemplo. Bom pessoal, vamos agora resolver este exemplo. Agora nós temos o seguinte, olha. Integral do cosseno ao cubo de x, seno ao quadrado de x dx. Note agora que o n é que é ímpar, né? Porque o expoente do cosseno é que é ímpar. Então, como o expoente, o n, é ímpar, então nós vamos usar o seguinte, vamos usar aqui, vamos utilizar a seguinte identidade. O cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. E vamos usar a substituição, u igual a seno de x. Então vamos começar. Então a integral do cosseno ao cubo de x, seno ao quadrado de x dx, ela vai ser reescrita como? Vai ser o seguinte, olha. Então vai ser a integral. Então pega lá o expoente ímpar, né? Você vai reescrever, vai ficar cosseno ao quadrado de x vezes seno ao quadrado de x vezes, você tinha o cosseno ao cubo, né? Então vezes o cosseno x dx, certo? E aí você vai usar a identidade. O cosseno ao quadrado, você vai usar essa identidade aqui, ó. Então vai ficar assim. Então isso vai ser igual a integral de 1 menos o seno ao quadrado de x vezes o seno ao quadrado de x vezes o cosseno x dx. Beleza? E agora você vai usar a substituição. U igual a seno x. Se U é igual a seno x, então du é igual a cosseno x dx. Então, fazendo aí a substituição, nós teremos o seguinte. Então, isso vai ser igual a integral de 1 menos seno ao quadrado, né? Então, seno ao quadrado, U ao quadrado, vezes seno ao quadrado, ou seja, vezes U ao quadrado novamente, vezes cosseno x dx, mas cosseno x dx é du. Então, isso vai ser igual a... Isso vai ser igual a quê? A integral
de u ao quadrado menos uA quarta deu, que vai ser igual a u ao cubo sobre 3 menos uA quinta sobre 5 mais c. Lembrando que u é igual a seno de x. Então a resposta, né? A resposta vai ser integral. Perdão. Então nós vamos ter aqui como resposta u ao cubo sobre 3. U é seno de x. Então nós teremos seno ao cubo de x sobre 3 menos u à quinta. Então menos seno à quinta de x sobre 5 mais c. Então está aí. Esta que é a resposta para este exemplo. Bom, pessoal, vamos agora resolver mais um exemplo. Agora nós temos aqui a integral do seno ao quadrado de x dx. Então, a integral do seno ao quadrado de x dx não vai cair nem na primeira regra, nem na segunda. Vai cair na terceira regra. Né? Ou seja, o expoente do seno é par. Então, m é par. Então, nós vamos substituir, vamos usar essa identidade seno ao cubo de x igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Bom, pessoal, fazendo isso, então, primeiramente nós vamos reescrever, né? Então, a integral aqui do seno ao quadrado de x dx, vamos reescrevê-la usando essa identidade. Então, vai ser a integral de 1, é maior aqui, ó. Então, será igual a integral de 1 menos o cosseno de 2x sobre 2 dx, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu vou colocar esse meio aqui para fora da integral, então vai ficar meio vezes a integral de 1 menos o cosseno de 2x dx. Bom, então isso é a mesma coisa que meio vezes... Eu vou separar essas integrais, então vai ser a integral de 1 dx é a mesma coisa que integral de dx, menos a integral do cosseno de 2x. Então, menos a integral do cosseno de 2x dx. Bom, só relembrar aqui, né? Essa integral aqui, pessoal, integral, vou escrever ela do lado aqui que fica melhor. Então, a integral do cosseno de 2x dx, qual que é a integral do cosseno? A integral do cosseno é seno. Só que aqui você tem que ver que tem 2x, então vai ser seno de 2x sobre 2 mais uma constante c, né? Constante de integração. Então, só relembrar aqui a integral do cosseno de 2x, certo? Então, isso vai ser igual a, vai ficar igual a meio vezes, né, a integral de dx, que é x, menos a integral do cosseno de 2x dx, que é seno de 2x sobre 2. Vou colocar a constante de integração fora aqui. Vai ficar tudo constante mesmo, né? Então, isso vai ser igual a quê? Então, isso é igual a x sobre 2 menos seno de 2x sobre 4 mais c. Então, com isso, nós finalizamos, né, este exercício aqui, que é o seno ao quadrado de x. Bom, pessoal, então com este exemplo nós finalizamos esta videoaula sobre integrais trigonométricas. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a parte 1 e até a próxima videoaula.